Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo, por Arthur Bahia. Hoje eu vou entrevistar aqui, estou recebendo aqui minha amiga, eu sou cliente dela também, empreendedora, arquiteta, Renata Matos. Obrigada, Arthur. Um prazer estar aqui e estou ansiosa para a nossa conversa. Eu acho que vai ser muito interessante, você tem uma expertise muito grande, tanto na arquitetura, na parte técnica, mas também essa sua veia empreendedora chama a atenção, né? Então, eu acho que para começar o papo, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória, Renata. Como foi? Você é daqui de Natal, é de fora? E como se formou, onde fez arquitetura e como você começou sua carreira? Acho que isso é muito importante também, principalmente para arquitetos que estão começando, que se interessam em empreender, né? Uhum. Bom, eu venho de uma família de empreendedores que sempre foram inventivos e sempre identificavam no mercado oportunidades. Então, isso já é nato, já está dentro aqui, correndo dentro das veias. E eu sempre vou estar com a cabeça fervendo e pensando em oportunidades e enxergando oportunidades no mercado, nas pessoas. E eu comecei aqui em Natal mesmo, eu sou natalense, apesar do sotaque bastante misturado, eu sou daqui, da UFRN, então, da casa. E eu tive a oportunidade de ter várias experiências nacionais e internacionais e colaborações também nacionais e internacionais, mas a que mais marcou inicialmente foi uma parceria com o escritório europeu e que foi bem no começo mesmo. Eu me formei e já tive uma parceria muito forte com eles e a gente atendia o mercado de segunda residência europeu. Então, foi uma oportunidade incrível porque eu passei a ter acesso a como pensar uma incorporação, como pensar um condomínio e a entender o impacto de uma pequena decisão da arquitetura dentro do todo, né? Então, exemplo, num prédio, se você aumenta 1 metro quadrado de varanda, você tem um impacto ali vezes 20, 30, 40 unidades, né? Então, o impacto do projeto de arquitetura no business foi muito grande. Perfeito. Então, desculpa, você se formou em qual ano? Eita, eu me formei em 2017, não, gente, estou errando por 10 anos, 2007. 2007. E logo em seguida, assim que se formou, já fez essa parceria, já começou, nesse caso, a prestar serviço para um escritório de arquitetura europeu, foi isso? Isso, exatamente. Eu fiz parte da empresa mesmo, inclusive eu era administradora e diretora da empresa também. E, bom, como nós seguimos, tanto empreendedores, qualquer segmento, na verdade, ele segue grandes ciclos econômicos, veio a recessão do mercado europeu em 2008 e as operações dessa empresa começaram a diminuir até finalizar alguns anos depois. E aí eu me vi numa situação de, eu vou buscar o mercado sozinha. E aí eu bati na porta de 100 construtores e corretores para me apresentar. Então, eu desde cedo tinha essa postura muito firme do tipo, oi, meu nome é Renata Matos, eu não sou Renata, eu sou Renata Matos. Chegava com nome e um sobrenome, né? Não é qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, eu sempre senti que ter uma presença com nome, né? Não é Arthur Bahia, né? Independente do histórico familiar, é Arthur Bahia, né? E aí eu sempre tive essa postura e eu acredito que isso passou presença, passou profissionalismo. E aí, desses contatos, alguns converteram, claro, taxa de conversão baixa, mas o que converteu, comecei a fazer arquitetura residencial e aí fui me especializando, fui buscando conhecimento e sempre fui apaixonada por gestão e empreendedorismo. Então, assim, como minha área, eu até acho muito interessante estar com você aqui, porque como eu penso mais finanças, minha cabeça é mais fechada, né? Eu só vejo números. Às vezes é arquitetura, por isso que eu gosto de me cercar de pessoas que têm essa questão da arte, esse dom da arte, né? Talvez se eu fosse fazer uma casa, uma cidade, seria tudo só quadrados, uma cidade de vários quadrados, né? Peraí, gente, não é bem assim. Arthur é um curioso nato e todas as conversas que a gente teve, elas sempre foram muito ricas, não só em finanças, hein? Mas o que é que eu queria trazer aqui da importância, né? Como minha área, essa parte de finanças, de economia, o ciclo econômico, até essa parte dessa mudança, a construção civil é um setor que está muito exposta aos ciclos econômicos. Então, você estava trabalhando no escritório de abrangência internacional, mas o fator econômico terminou que inviabilizou a operação aqui dos clientes de vocês e vocês saíram. Então, foi nessa hora que você precisou empreender
que você tinha a sua bagagem, tinha as habilidades, as competências que tinha desenvolvido lá, mas quando você sentiu que, não, agora eu tenho que empreender ou agora eu vou procurar outro escritório? Não, foi nesse momento. Eu já sabia o que eu queria e como eu queria fazer. Já tinha equipe, então eu tive um crescimento muito rápido no início. Então, o que eu precisei, na verdade, foi olhar para dentro, né? Dentro, Renata e dentro de empresa e buscar conhecimento. Então, eu virei uma aficionada por processos internos também. Qualquer empresa precisa ter processos internos muito bem estruturados para poder crescer. E eu fui buscar conhecimento e eu vejo que até hoje não tem jeito, não tem como fugir, tem que buscar conhecimento. E eu fui, inclusive, como um processo de criatividade. Tem um documentário, inclusive, no Netflix, muito interessante sobre criatividade, que você potencializa a sua criatividade quando você busca conhecimentos em áreas totalmente diferentes, né? Você lida com finanças, mas se você fizesse um curso, exemplo, de culinária, isso poderia potencializar a sua criatividade. Então, eu fiz isso, né? Buscar conhecimento tanto para a parte técnica como para potencializar a minha criatividade, que é necessária na minha profissão. E eu até faço um adendo que é bem interessante, que a arquitetura, eu acredito que está entre a ciência e a arte. Eu não acho que ela é pura matemática, mas ela tem que ter uma sensibilidade para você entender as necessidades do cliente dentro da realidade dele. Esse ponto que você tocou é muito importante também para quem empreende, né? Que é buscar conhecer, ser um curioso, buscar conhecimento nos diversos segmentos. Muito provavelmente esse curso de culinária que você fez lhe ajudou em alguma coisa no seu negócio, seja numa relação, seja numa conversa, ou até a pensar mais o que quem gosta de gastronomia espera no ambiente, numa cozinha, né? Então, pelo que eu estou entendendo, quando essa empresa estrangeira saiu daqui, você já tinha uma equipe e montou sua própria empresa. Isso. Sua própria empresa, já aproveitando e estruturando essa equipe. Talvez você tenha que ter ido mais pro lado comercial, né? Você tenha que ter ido dar mais a cara à tapa. Yeah. Como foi esse processo comercial para você conseguir seus primeiros clientes? Pergunto isso porque acredito que muita gente que está começando na arquitetura lhe veja como uma inspiração, e o começo é sempre muito difícil em qualquer profissão. O medo da rejeição, né? Eu queria entender como é que você lidou com isso, se teve muita rejeição. Como foi esse começo, quando você começou a dar a cara a tapa? Cara a tapa com cara de pau. Então, literalmente, marquei muita reunião, tive reunião cancelada, tive reunião que não deu em nada, mas eu montei um portfólio, eu montei uma carta de apresentação e eu cheguei, olha, meu intuito é esse, até que deu match. E isso é que é legal, em que você tem um mercado e que você vai encontrar um match, você vai encontrar um casamento aí de interesses, né? A pessoa quer empreender dessa forma, XYZ, e eu encontrei isso em alguns empreendedores, em alguns construtores, e aí surgiram clientes dessa forma. E até hoje também funciona muito assim, de você encontrar o seu cliente ideal, o perfil de cliente ideal. Hoje eu tenho a felicidade de ter clientes que eles confiam muito em mim e a gente discute estratégia de negócio mesmo. Porque quando a arquitetura é levada com mais consideração e seriedade, você entende os impactos de uma boa arquitetura. Eu falo muito sobre isso, na verdade, do impacto. A arquitetura, a gente pode impactar desde a forma com que a gente vive, a forma que a gente vive em casa, na cidade, o nosso senso de pertencimento, o nosso afeto em casa. Então, a arquitetura ele tem esse potencial e dá essa solução. Perfeito, perfeito. Então, eu gostei muito, você falou que você entra até na parte de estudo de viabilidade já com a arquitetura, né? Que a arquitetura Sim. é uma parte muito importante. Eu me lembro até, quando eu lhe conheci, na primeira conversa, você se preocupou em mostrar onde, além do arquiteto trazer a parte da arte, o seu trabalho como arquiteto podia trazer a ciência, e era desenvolver um projeto mais usual, um projeto que beneficiaria todos que circulariam naquele ambiente, mas também um projeto mais econômico, né? Você acha que isso é um diferencial, os arquitetos pensarem mais
Hoje todos pensam como é isso, como é que está o mercado de pensar em estudo de viabilidade econômica? Não, eu considero isso uma exceção. A gente não é treinado para pensar assim na faculdade, mas veio também de uma necessidade de mercado. E eu acredito, inclusive, que a atuação dos arquitetos em Natal, ela é tímida do ponto de vista do empreendedorismo e do mercado imobiliário, da incorporação. Você tem pouquíssimos arquitetos incorporadores ou deixaram a arquitetura, mas a gente deveria, na verdade, ter gestores, ter mais prefeitos. Já tivemos Aldo Tinoco, que é arquiteto, né? E ele foi prefeito da cidade de Natal, e eu acredito que a gente pode ter uma atuação maior. Mas, respondendo a sua pergunta, são poucos que pensam dessa forma, e a participação estratégica, até do arquiteto como um grande mestre, é um grande potencial. Eu dou um exemplo, eu sou arquiteta da Casa Lide, vai ter uma Casa Lide aqui, uma casa de 600 metros quadrados, a gente fez a reforma, e foi uma experiência super interessante, porque desde o primeiro momento, eu não cheguei Renata, arquiteta. Eu cheguei Renata, arquiteta, e eu vou gerir isso daqui. Eu vou coordenar isso como um maestro. Então, desde a primeira visita de uma reforma de um imóvel de 600 metros quadrados, na primeira visita eu levei 3 pessoas comigo. Uma pessoa de licenciamento, engenheiro estrutural e engenheiro de construção. Nessa hora, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando decisões com o cliente no local, de maneira rápida e assertiva, validada na hora por outros profissionais. Não adianta a gente só fazer a parte da arte, né? A gente precisa estudar, viabilizar, validar, qualificar fornecedor e aí fazer o projeto, né? Eu acho que o projeto vem numa segunda etapa e não na primeira etapa, sem validar e qualificar. E aí, isso é no corporativo comercial, no empreender, né, na empresa. No que tange a arquitetura residencial, a gente vai pensar a liquidez do imóvel mesmo sendo um cliente residencial privativo. Por quê? Às vezes você sonha demais e você se perde nesse sonho, né, do que você vai fazer. E às vezes você vai terminar com uma casa que é um elefante branco, grande ou pequeno, em que você não tem depois a possibilidade de venda de uma casa. Quer queira, quer não, em muitos dos brasileiros, o seu próprio imóvel é grande parte do seu patrimônio, né? Perfeito. Embora um imóvel seja um passivo, que quando você mora nele, porque tem os custos de condomínio, de manutenção, ele não bota dinheiro no seu bolso, mas para a maioria dos brasileiros ali está grande parte, uma parte relevante do seu patrimônio. Então, se ele faz um elefante branco, ele termina que vai ter problemas mais na frente. Então, você se preocupa, você acha que como arquiteta é função sua ajudar até nas finanças da pessoa, no patrimônio da pessoa, para que ela não perca dinheiro se mudar de ideia? Sim, mas se eu precisar de uma ajuda, eu tenho quem consultar e contratar, né, para uma consultoria financeira. O que eu acho interessante também quando você fala sobre a casa é o patrimônio, porque o poder de compra de uma pessoa, ela vem não só da renda dela, mas também da riqueza dela. Isso é interessante como análise. Se o poder de compra de novos imóveis vem de renda e riqueza, significa que a liquidez é extremamente necessária no imóvel. Como é que ela vai poder adquirir um outro ou fazer um investimento se ela não tem liquidez? Sim, né? sim. Essa é a sua visão liquidez também? Não, eu acredito que a liquidez... Hoje, na verdade, a liquidez, se você comparar um imóvel físico com outras classes de ativos, ele perde um pouco de liquidez. Não é algo tão líquido como uma ação que você pode negociar na Bolsa de Valores Bitcoin, a qualquer momento. Uma cripto, um fundo imobiliário também, que lhe dá mais liquidez porque você pode vender as cotas menores. Sim. Então, assim, normalmente o investidor, antes de investir no imóvel, sim, ele se preocupa com a liquidez. Então, embora tem métodos, tem meios, atividade comercial, de projetos que tornem o imóvel mais líquido. Mas, realmente, você pensar em liquidez para imóvel, para quem investe, é um pensamento diferente, porque muita gente foge de imóvel justamente pelo problema de liquidez, não é isso? Perfeito. Então... Hoje, inclusive por coincidência, hoje eu vi uma postagem no Instagram que mostrava que a renda em aluguel ela é menor do que a própria inflação. E que, ou seja, não é rentável você está alugando imóvel. Na verdade, isso foi uma comparação, não sei se você viu essa matéria, era uma comparação do índice dos Zap Imóveis, da FIP, índice para aluguel e índice para renda, comparando com a inflação, né? E aí, mas essa matéria,
Eu estava até coincidentemente discutindo com o meu sócio hoje mais cedo, porque eu gosto muito do mercado imobiliário, eu gosto de investir no mercado imobiliário, eu invisto parte dos meus recursos também, e ele estava mostrando isso, ó, aqui está perdendo para a inflação. Mas, na verdade, o que aquele índice pega é a variação de preço dos imóveis por metro quadrado na região. Então, ele não conta o aluguel. E, assim, todo índice você tem que analisar com cuidado a parte amostra, essas questões estatísticas. Mas perder um pouco para a inflação é a valorização. Mas, além disso, tem o valor do aluguel. Sim. Que esse valor do aluguel, hoje um NTNB longa está em torno de IPCA mais 6. Então, o aluguel, o ideal é que você busque mais de 0,5%. E hoje, em imóveis comerciais, a gente consegue até 1%, 1,2%. Claro que tem alguns imóveis residenciais que, quando a pessoa deixa para alugar, só rende 0,3%. Mas aí é muito mais uma questão de um trabalho, de procurar... Eu até ajudo pessoas que têm imóveis e buscam renda, porque aquele imóvel que está rendendo 0,3%, ele poderia... Não é um imóvel perfeito para alugar. Digamos, um apartamento de alto padrão de 200 metros quadrados, ele é um bom imóvel. E de 200 metros quadrados, vamos dizer, a 2 milhões de reais. Ele é um bom imóvel para quem quer morar, para quem quer ter a realização, para quem quer estar com a família. Ele tem esse valor, porque ele vai trazer momentos para a família e para quem quer aproveitar a vida. Então, na hora que a pessoa coloca os 2 milhões nesse imóvel, ela se paga pelo bem-estar. Ela está investindo em bem-estar. Agora, para quem tem esse imóvel e está tendo renda, não é um investimento interessante. Porque você não está usufruindo de nada que esse imóvel pode lhe trazer de bem-estar para você. Você está usufruindo única e exclusivamente da renda. Então, nesse ponto, até para quem quer manter a mesma classe de ativo, eu sugeriria trocar por algum imóvel comercial, vender e trocar por um imóvel comercial, ou, por exemplo, construir um prédio com kitnets que você consegue 1%, 1,2%. Eu acho incrível isso que você está falando, porque o arquiteto, ele atua onde? No início dessa cadeia, né? No início desse processo, na hora até de conceber o projeto. Então, quando você fala, Renata, você lida das finanças com o cliente? Sim. Primeira dor que eu ataco na primeira reunião é o orçamento, e não é o meu orçamento, é o orçamento dele. E aí, às vezes, né, a gente vai sentindo o cliente querendo abrir informação ou não, mas as minhas decisões, elas são muito mais assertivas quando eu tenho acesso às informações do cliente. Porque se eu vou tomar uma série de decisões que são desde estruturais, a revestimentos, a quantidade e repetição, isso está intimamente ligado ao orçamento dele. E em qualquer área. Já atendi clientes corporativos, comerciais e residenciais e sempre é assim. Ele precisa estar atrelado ao orçamento do cliente. É uma dificuldade quando eu pensando em investimento, que eu tenho até com essa questão do projeto arquitetônico arquitetura, design vende. Design agrega valor, arquitetura agrega valor. Mas realmente tem uma parte muito quantitativa que é você quantificar. Se eu gastar mais com uma fachada de vidro aqui, vai agregar quanto de valor? Isso, para quem está pensando como investimento, sim, é muito importante, porque, por exemplo, até um imóvel comercial com a fachada imponente, você aluga o mesmo metro quadrado muito mais caro. Eu vi que você está indo muito a São Paulo recentemente também. Eu queria entrar num assunto, não sei se você estuda isso, mas falando um pouco de investimentos, que aqui em Natal eu já estou percebendo que está começando a chegar, mas em São Paulo já é realidade, que é o retrofit em imóveis residenciais ou imóveis comerciais. É você pegar um prédio antigo e você tem algum número de como isso agrega valor e... Tem alguma métrica, algum exemplo, algum caso? Eu ainda não tenho métricas, mas eu estou fazendo 3 projetos no momento exatamente disso. Eu fortemente acredito no retrofit urbano. O que é o retrofit urbano? É quando a gente pega um imóvel urbano, residencial ou comercial, e a gente vai reformar ele ou para manter as características originais com outro uso, ou para dar um outro uso e mudar as características estéticas. Eu fortemente acredito nisso. Não porque eu não acredito no condomínio no condomínio de primeira residência fora do centro do núcleo de Natal, mas porque eu acho que tem muitos imóveis, que eles vão se tornando obsoletos, antigos, são inventário e vão se perdendo. Além do que, a gente vai começar a ver muitos terrenos que vão ficar presos entre prédios e que ou eles não foram incorporados ao prédio, não fizeram parte da incorporação, não fizeram parte da construção,
e eles não vão ter agora um potencial. Acabei de apresentar um estudo de viabilidade na semana passada, em que eu mostrei para o empreendedor que me contratou exatamente para falar, Renato, eu tenho esse terreno, ele é pequeno, numa área difícil de anexar aos demais vizinhos, inclusive eu estou falando de uma área nobre, eu estou falando do Delta do Tirol, entendeu? Então, uma área super nobre, e que eu mostrei para ele que não valia a pena ele empreender sozinho, que ele insistisse numa permuta com o vizinho, numa adição de um vizinho para ganho de potencial construtivo. Porque quando a gente coloca as principais variáveis da construção, da arquitetura, que a gente chama de prescrições urbanísticas, a gente começa a ver várias travas, ou porque a fachada é muito pequena, ou porque quando se dá os recuos se perde muito, e a gente vai fazendo esse grande quebra-cabeça. E aí o grande exercício agora que eu tenho, inclusive dessa semana, é para descobrir. Então, isso são cenas dos próximos capítulos, viu? Que eu posso compartilhar. Essa é legal. Que é descobrir qual é o menor terreno viável, considerando todas as minhas normas e todas as brechas que eu posso ter na legislação. Aqui para Natal, né? Aqui considerando as Natal. normas aqui em Natal. O menor terreno viável para quê? Para comercial? Para edificar pequenos pavimentos. Claro que assim, quando a gente está falando de menor terreno, a gente já subentende que vão ser poucos pavimentos. Apesar do plano diretor hoje, ele já permitiu um gabarito muito grande, de 140 metros. Mas num terreno pequeno a gente não conseguiria chegar nisso por causa do recuo, que a gente travaria num recuo de 7 metros. Mas esse é o meu exercício dessa semana, é como se fosse encontrar, gente, o MPV, né? O mínimo produto viável imobiliário dentro da cidade. Cenas dos próximos capítulos. Muito legal, muito interessante. Vou cobrar esse dado e até divulgar aqui. Mas me diga uma coisa, hoje quando a pessoa busca Renata Matos como arquiteto, o que é que ela procura? Você tem algum traço seu que seja alguma marca registrada você falou fazia muito imóvel residencial. Nas casas, por exemplo, qual é o diferencial que, não, essa casa foi feita por Renata? Eu queria falar sobre algo mais abrangente, que é o profissionalismo e como eu lido com os projetos, entendeu? O nosso nível de entrega é muito grande. Quando a gente fala de profissionalismo, a gente está falando de investimento em processos, de ter uma estrutura organizada, de ter pessoas e ter uma rede de comunicação estruturada também para o cliente. Isso são alguns aspectos, mas eu acho legal também falar sobre os 3 pilares da nossa atuação. Um deles que eu considero o mais importante, que é a gente sempre pensa, independente de qual o projeto, na longevidade dele. Então, a gente não pensa para meses, para ano, a gente pensa para 5, 10, 20 anos. Por quê? A gente pensa também na qualidade do projeto. Ele tem que ser duradouro, salvo, claro, quando o cliente disser, não, eu quero algo que seja efêmero, eu quero algo que seja passageiro. Né? E aí, dentro dessa realidade, gente, eu já tive todo tipo de cliente, desde o cliente que me dissesse verbalmente assim, Renata, essa casa aqui é para ostentar. Ele usou esse termo, né? Pode se jogar. E eu tenho realidades como há algumas semanas que eu fiz uma das casas mais chuchuzinho que eu amei fazer, que foi num terreno de 3,90 por 12. Ficou sensacional. 3,90 por 12. 3,90 de frente. Eu vou te mostrar depois esse projeto. É sensacional, é incrível. Então, desde uma casinha compacta como essa, a casa de 1.000 metros quadrados, e aí a gente sempre vai trabalhar dentro da realidade do cliente, mas pautado na longevidade do projeto, da qualidade do projeto. Esse é o pilar número 1. O pilar número 2 é tecnologia. Somos certificados verdes pelo GBC Brasil, Green Building Council, e a gente tem todo o aparato para fazer certificação verde. Agora, é um processo super difícil, que envolve realmente o engajamento do cliente também. Ele tem que querer muito isso porque tem uma demanda dele. Mas a gente pensa sempre em tecnologia, então a gente sempre busca estar à frente do tempo, né? E o terceiro, que é mais bonitinho, fofinho, que a gente acredita genuinamente no poder da arquitetura em transformar. Realmente a arquitetura traz beleza para os ambientes, mas né? Não é só beleza. É aquilo que eu falei. Está entre a arte e a ciência. Então, forma e função, como a gente gosta de dizer. Então hoje sua marca é Renata Matos, Arquitetura e Business, né? Isso. É o que o seu escritório se propõe a fazer. Isso. Onde entra o business aí? Esse conceito de participar de todo o projeto? Isso. É de pensar a estratégia junto. Então, tenho vários clientes hoje que eles me deixam participar da estratégia como também um mestre dentro disso, um grande coordenador, um grande estrategista. E isso, quando acontece, é muito delicioso.
Então, desde a parte de estratégia, a gente pensa o branding com o cliente, é como que essa marca ela vai ser vista, vai ser consumida, né? E o que se fala, branding é isso, né? O que se fala por trás da marca, isso é o branding, né? Então, como é que ela vai se comunicar através da arquitetura e através do que a gente proporciona na arquitetura, o relacionamento entre as pessoas, na consolidação da marca e, enfim, tudo isso. Eu queria fazer outra pergunta voltada para o ciclo Econômico? O ciclo econômico, como influencia o setor de construção civil, né? Agora, na pandemia, a gente teve uma queda abrupta da taxa de juros, o que aumentou muito a demanda por novos projetos, por novas casas. Ao mesmo tempo, as pessoas ficaram em casa, ou seja, pararam de gastar com viagens, pararam de gastar com restaurantes, com saída, com lazer. Então, aquela parte do orçamento que estava direcionada para lazer, para eventos, para viagens, começou a ser direcionada para casa, né? E, em contrapartida, no final de 2021, o juros já voltou a crescer muito rapidamente. Eu quero saber como é que mexeu nisso com a sua demanda, se explodiu realmente a demanda na pandemia, mas como é que você preparou o escritório para isso e como esse aumento da taxa de juros atrapalhou ou não essa gestão de projetos, se diminuiu os projetos. Eu queria que você comentasse um pouco nessa linha. Acho que é uma pergunta sensacional e todos vivenciaram esse período crítico da pandemia, né? E sentiram de uma forma melhor, pior, mais crítica. O que aconteceu com a gente foi que, exatamente no estouro da pandemia, onde todo mundo se desesperou e falou, ninguém sabia o que ia acontecer, ali a gente teve, na verdade, a oportunidade de olhar para dentro do escritório e repensar o escritório. Por coincidência, algumas pessoas saíram e outras pessoas realmente a gente quis que saíssem e houve naturalmente um processo de troca de boa parte da equipe. Só que nessa troca foi onde eu percebi também que eu tinha uma equipe extremamente inchada e que eu precisava diminuir a quantidade de pessoas. E eu voltei a ter uma equipe um pouco mais enxuta, mas que, por exatamente estarmos mais organizados e conectados, a gente produzia muito mais e melhor do que com uma equipe maior. Hoje estamos no escritório em 8 pessoas, mas 7, perdão, mas na pandemia antes da pandemia a gente tinha 9 pessoas. E aí dentro dessa mudança da pandemia a gente foi para 5 pessoas e depois crescendo novamente, mas de uma forma mais controlada e estruturada, porque aí a gente já não queria uma estrutura tão grande. Hoje eu tenho 3 sócios que trabalham comigo, eu convidei eles no ano passado para entrar, então são sócios júniores, mas que estão aí criando essa base muito mais sólida enquanto empresa. E aí, respondendo a sua pergunta em relação à pandemia, realmente... A demanda, né? Se a demanda... Você estava enxugando a equipe, mas Perfeito. Se a demanda aumentou demais, como é que você lidou com isso? Então, a demanda realmente Quero saber se de fato aumentou, Aumentou, sim, a pandemia, porque todo mundo, como você falou, estava dentro de casa olhando para o teto. Eu tenho um cliente que literalmente usou essa frase, Renata, eu não aguento mais olhar para as paredes, eu estou olhando até um ponto preto no teto, entendeu? E todo mundo passou, então, a ter que usar suas casas, porque antes a casa era assim, tá, você vai receber, mas era o seu local de dormida, muitas vezes, né? E agora você estava forçado dentro de casa e passou a ter que olhar. Então, baixa de juros, sim, aumentou a demanda, porque a partir a partir da pandemia, valia mais a pena você pegar dinheiro no banco do que você se descapitalizar, não é? Correto? E isso. Taxa de juros a 2, sim. Perfeito. E aí, todo mundo começou... Todo mundo não, generalização, mas houve um boom, sim, imobiliário, tanto de compra, quanto de reforma, quanto de construção, nos 3 segmentos aí. E aí, a pandemia foi arrefecendo e aí o que acontece é política. A gente teve uma disputa presidencial muito, muito intensa, confusa e que deixou todo mundo eu penso até no estado de sítio. Ninguém sabia o que fazer. E aí, com o final do 2022, eu senti o mercado paralisado. Então, na minha visão, de novembro de 2022 até ainda final de janeiro, fevereiro de 2023, um certo congelamento. E hoje eu não sinto isso. Então, março e abril... As suas expectativas para os próximos meses é que está voltando a movimentação, o mercado a aquecer. Sim, está bem acima das nossas expectativas. Agora, eu também tinha expectativas um tanto conservadoras, porque existe uma insegurança política do que vai acontecer com o mercado. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer com o mercado. Eu não acho que o alto padrão vai se modificar tanto,
mas o baixo padrão tende a ter uma produção maior diante dos programas federais. E apesar de eu achar que existe uma grande demanda no médio, na classe média, que para Natal seriam apartamentos aí, digamos, de 100 metros quadrados, 120, eu não vejo essa produção refletida, disponível no mercado, né? Então, por enquanto está indo muito bem, torço que continue, acredito que vai continuar, mas só a bola de cristal, Arthur, para nos dizer. A gente terminou falando um pouquinho, na verdade eu tô com outra curiosidade agora, você tocou num ponto que eu achei bem interessante, né? Hoje você é sua própria marca, seu Sim. escritório é Renata Matos, e eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco de como foi sua trajetória para construir sua marca. Hoje, quando a pessoa contrata a sua marca e tem uma placa com o seu nome na obra, o que é que ela espera e como foi esse processo? Que o empreendedor ele precisa construir uma marca, né? Como foi esse processo de construção da marca Renata Matos, pensando em branding mesmo? Quando a gente fala em 2007 e 2008, não se falava de branding como se fala hoje, né? Não se falava em marca pessoal e como isso tem um impacto na marca profissional. Hoje isso é latente, isso se fala tanto, né? Mas eu acredito que tem que ter um alinhamento. Sabe o clássico planejamento estratégico, missão, visão e valores? Então, eu vou pegar os valores. Aqueles valores pessoais, eles precisam ser transmitidos para o profissional. Então, quando você tem valores definidos no seu pessoal, que se transmitem para valores definidos no seu profissional, as pessoas passam a enxergar a mesma coisa e passam a enxergar o mesmo nível de entrega. Isso é legal, né? Elas sabem que o que vem de Renata Matos tem o quê? E aí vai o meu branding pessoal. O que vem de Renata Matos vem acompanhado de qualidade, vem acompanhado de entrega. Então, esse é o branding pessoal, esse é a marca Renata Matos. É entrega, criatividade e qualidade. E relacionado a isso, a marca Renata Matos, ao negócio, você citou que você já veio de uma família empreendedora, abraçou ali uma oportunidade de trabalhar num grande escritório com muita relação internacional, e quando esse escritório saiu daqui do estado, você deu a cara a tapa e começou a empreender. Então já tem uma carreira empreendedora de fato, até por isso que eu lhe chamei aqui, né? Mas aí você citou que hoje você já tem a política na sua empresa de partnership. Ou seja, Sim. Você precisa trazer as pessoas que estão se dedicando, que estão lhe ajudando a crescer, para empreender dentro da própria empresa. Como é que você decidiu, como é que você estruturou esse partnership e qual é a importância do partnership para trazer a sua equipe para trabalhar juntos, para fazer parte, né, do negócio do equity? A importância disso é tremenda no sentido de criar uma base sólida para poder crescer e para poder fazer entregas também mais sólidas. É a questão de entrega, confiabilidade, organização. Então, ter parcerias que se transformam em partnerships, em sociedades, só garantem o quê? Segurança para a entrega, uma entrega de qualidade. Então, o conceito é esse. E só se cresce também tendo parcerias, né, sólidas. Então, eu estou falando a palavra parceria, mas é uma sociedade mesmo. E como é que a gente trata nessa formatação, né? Sou eu e mais 3 sócios, eu tenho uma outra arquiteta colaboradora externa e 2 estagiárias. E aí a gente está fomentando a educação mesmo para nós 4 sócios. Então, cada um está fazendo curso de oratória, cada um faz cursos diversos. A gente sempre investe em educação, a gente sempre investe em feedback. Ontem, por exemplo, foi um exemplo disso. Ontem foi um exemplo, a redundância. Mas ontem a gente tirou a manhã para olhar para dentro. Então, a primeira reunião do dia foi uma consultoria que a gente está fazendo para definição de metas, objetivos, OKRs. Então, a gente está com esse acompanhamento exatamente para estruturar melhor a empresa. E o segundo momento da manhã foi somente feedback entre sócios. Então, a gente parou exatamente para enxergar o que a pessoa avançou do último ano para cá, o que a pessoa pode melhorar e quais são as habilidades ocultas. Porque, às vezes, a gente esquece de se olhar mesmo, de se dar o parabéns e de falar, eu sou boa nisso, eu avancei nisso. E, às vezes, a gente esquece que a gente tem ali uma habilidade escondida. E foi sensacional. A gente, né, viu pontos que cada um podia melhorar. A gente viu nossos avanços. Então, é uma boa validação. Tipo, ei, cara, você está indo bem? E a parte de habilidades escondidas foi sensacional, porque a gente viu caminhos que a gente pode abrir. E aí,
toca no empreendedorismo, né? A Renata empreendedora, que vem de família de empreendedores, que sempre está buscando soluções. Então, ontem, sem spoiler, mas ontem eu saí de minha reunião, era 10h30 da noite, já com um projeto de outra startup, de aplicativo, de produto, de curso, de livro. Então, tá dentro desse planejamento. E nessa Renata empreendedora, teve algum momento do seu escritório que você passou por momentos de dificuldade, que o mercado estava ruim, que você pensou em, sei lá, voltar a fazer carreira fora, pensou em desistir de empreender? Teve algum momento? Eu até abro um sorriso largo, né? Qual é o empreendedor que nunca passou por isso? E empreender em qualquer país, empreender no Brasil é ser raçudo, ser resiliente, que é a palavra da moda também, mas você sabe disso, você atua em várias áreas e você sabe que tem que ter garra, né? Quando eu dou palestra para recém-formados ou para estudantes que estão terminando o curso, eu costumo ter, logo no início da palestra, mostrando um gráfico mesmo da minha trajetória profissional. Mas eu não começo com um gráfico muito visual, eu começo com datas e acontecimentos, né? E eu vou colocando assim. E aí, depois, no segundo slide, eu vou e conecto os pontos para você ver exatamente isso, que é um sobe e desce. E não é a arquitetura que é um sobe e desce somente, são todas as áreas. A vida é um sobe e desce, né? Olha que maravilhoso. A vida é um sobe e desce. Então, Renata, eu gostei muito da nossa conversa aqui. Acho que a gente falou sobre mercado imobiliário, falamos sobre economia, falamos sobre arquitetura, sobre arte, sobre negócio em geral, empreendedorismo, brand. Acho que essa conversa com você, eu agradeço por estar aqui, agregou muito para mim e eu queria saber duas coisas. Se tem mais algo que você deseja contribuir para essa nossa audiência e qual é o recado? Você me falou que faz palestras para recém-formandos. Queria que você passasse um recado sobre a Renata empreendedora, a Renata arquiteta, para quem é recém-formado em arquitetura e está querendo começar a empreender. Um resuminho do que você passa nessa palestra. Legal, muito legal. Vou falar as duas coisas. Meu recado para quem está se formando, recém-formados, é que o seu branding pessoal ele tem que estar alinhado ao seu branding profissional. O que significa isso? Significa que os seus valores ditam quem você é. Então, persista nisso. Acredite em você e nos seus valores e deixe eles bem alinhados e definidos. E eu queria uma última frase que eu gosto muito de pensar, é que a arquitetura, ela molda quem a gente é, literalmente. Então, tem uma frase do ex-presidente americano Winston Churchill, eita, quase não saiu, que é: nós projetamos edifícios, nós modelamos edifícios e esses edifícios moldam a gente. Então, significa que a gente constrói, a gente projeta, moldamos e ele molda a gente. E aí eu deixo uma reflexão, então. Se a gente tem esse poder, se todos nós temos esse poder de moldar o espaço, literalmente nosso espaço, qual é a nossa melhor versão? Qual é a sua melhor versão? Então fica essa reflexão aí para vocês. Muito obrigado pela audiência. E foi isso. Obrigado, Renata. Obrigada, Arthur. Amei participar.